Tudo bem, pessoal? Vamos então relembrar aí com vocês alguns pontos importantes aí das nossas últimas aulas e entrar um pouco aí também em algumas novidades, né, algumas coisas novas relativas a conteúdos. Vamos lembrar o Teorema de Tales, então? O que que você deve aí relembrar, o que que você deve fixar o Teorema de Tales, né? Vamos então relembrar o Teorema de Tales. Olha, se você tem aqui retas paralelas, né? Vamos supor que você tem aqui três retas paralelas, né? Vou chamar essas retas de R, S e T, né? Considerando que elas são paralelas, reta R, paralela à reta S, paralela à reta T. Então, três retas paralelas cortadas assim por duas retas, né? Transversais, certo? Vou chamar essas transversais aí de U e V. Então, o Teorema de Tales me diz o seguinte, olha, se eu tenho aqui segmentos, né? AB e BC, né? Isso aqui eu tenho segmentos DE e EF. Aí estamos falando desses segmentos aqui, galera. O AB, né, BC, tudo bem? Esse segmento aqui, ó, DE. Esse segmento aqui é F. O Teorema de Tales nada mais é do que retas paralelas cortadas por essas duas transversais determinam segmentos proporcionais. Então, esse segmento aí que vai do A até o B é o segmento AB. Quando eu divido pelo segmento BC, né, nós estudamos que isso vai formar uma proporção, ou seja, isso vai ser igual a esse segmento aí do outro lado, né? DE dividido, né, por esse segmento EF. Esse é o nosso conhecidíssimo Teorema de Tales, né? Tudo bem se por aqui você tivesse, sei lá, um X, um 2, aqui um 3 e aqui um 8, por exemplo, né? Você diria que X sobre 2, né? Seria igual a 3 sobre 8, 3 oitavos. E aí daqui você aplicaria aquela propriedade, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos e continuaria e solucionaria aí achando esse segmento aí que estaríamos chamando de x. Então essa é a ideia que você tem que fixar, né, do Teorema de Tales. Mas só que nós temos também o Teorema de Tales funcionando, gente, nos triângulos. Vamos ver como é que funciona o Teorema de Tales nos triângulos, vamos ver. Teorema de Tales nos triângulos, professor. Como é que funciona? Vamos lá. Pronto, o Teorema de Tales nos triângulos, ele fica mais ou menos o seguinte, olha, se você tiver um triângulo, vamos supor aqui um triângulo ABC, vou batizar aqui de triângulo ABC. Pronto, o Teorema de Tales no triângulo diz o seguinte, ó, se eu traçar aqui uma reta paralela, por exemplo, eu traçar aqui uma reta R, paralela a esse lado BC, ó, então considerando que essa reta R é paralela a esse lado BC do triângulo, né, o lado lá de baixo, o Teorema de Tales me garante, gente, que esse segmento daqui para cá, ó, sobre esse daqui para cá, é igual a esse dividido por esse aqui. Só isso e nada mais que isso. Tudo bem? Então, se eu chamar esses pedaços aqui, olha, esses segmentos, né? Falando geometricamente melhor, x e y. Se eu chamar esses segmentos aqui de z e t, né, esses pedaços aí, então eu garanto para você, né, através do Teorema de Tales, que x sobre y seria igual, né, esse z, esse segmento que eu chamei de z, sobre esse outro aí que eu chamei de t. Então, isso é o Teorema de Tales nos triângulos, certo? Esse segmento aqui, olha, dividido por esse outro, é igual a esse, dividido por esse outro. Teorema de Tales nos triângulos é nada mais que isso. Vamos agora conhecer, gente, o teorema da bissetriz interna. O que é esse teorema da bissetriz interna aí, que também tem no seu livro? Vamos falar sobre esse teorema da bissetriz interna? O teorema da bissetriz interna é o seguinte, galera. Se você tem aqui um triângulo e eu traço, por exemplo, aqui esse ângulo, a bissetriz dele, ou seja, né, a semirreta que divide esse ângulo em duas partes iguais, né, considerando que esse pedaço desse ângulo vai ser igual a esse outro,
E se eu conheço esses segmentos aqui, por exemplo, né, vou chamar esse lado do triângulo de A, esse outro lado de B, e vou chamar aqui essas partes aqui do lado de baixo, né, de x e y, beleza? O lado aqui que está oposto, né, a bissetriz que foi traçada, ó, né, o ângulo, não é isso? Esse lado aqui abaixo do triângulo, que é oposto a esse ângulo aqui, galera, onde a bissetriz foi traçada. Nessa situação, se esse segmento aqui, gente, ó, é uma bissetriz, né? Então, esses segmentos também vão formar uma proporção. Esse é o teorema da bissetriz interna. Esse segmento A dividido por esse segmento aí de baixo, x, a parte aí de baixo do lado do triângulo, vai ser igual ao B, ao lado B do triângulo, sobre esse segmento y aí de baixo, né? Esse é o teorema aí da bissetriz interna de um triângulo. Então você, por exemplo, poderia ter números, né, aqui no lugar do A, no lugar do B e no lugar do Y, né? E você não conhecer aqui esse segmento x e a questão pedir para você achar, por exemplo, o valor desse x. Então você vai armar, né, essa aplicação aqui do teorema da bissetriz interna e iria aplicar essa ideia aí da bissetriz interna e resolveria, né, solucionaria o problema. Já já nós vamos resolver aqui um exemplo para você ver a aplicação desse teorema da bissetriz interna. Vamos à frente? Semelhança de polígonos. O que que eu tenho que gravar sobre semelhança de polígonos? Se você tem aqui um polígono, gente, vamos ver aqui, por exemplo. Se você tem aqui, vamos supor, um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Vamos colocar aqui um outro polígono, 1, 2, 3, né? Por exemplo, aqui 4, 5 lados. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, é correspondente a esse ângulo aqui correspondente a esse, né? Ângulos iguais, beleza? Congruentes. Esse ângulo bem aqui, ó, correspondente a esse, 3 linhas. Esse outro ângulo aqui, ó, colocar um traço para ficar diferente, né? Correspondente a esse também igual. E esse outro ângulo aqui, que eu vou colocar uma simbologia aqui semelhante para você entender que seria igual, né? Congruente a esse outro. Correspondentes aí iguais. A semelhança de polígono me diz o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, galera, colocar aqui um X, por exemplo. Aqui, por exemplo, um Y. Só para você ter ideia da semelhança de polígonos. Vamos ver, vamos supor que eu coloque aqui, por exemplo, um A. Aqui, por exemplo, um B. A semelhança de polígono diz o seguinte: se dois polígonos têm os ângulos congruentes, os ângulos respectivos, né, os ângulos que estão tipo na mesma posição de um e do outro, iguais, ou seja, congruentes, a semelhança de polígonos me diz que os lados opostos a esses ângulos, respectivamente congruentes, respectivamente iguais, também serão proporcionais, formarão uma proporção. Por exemplo, aqui, olha, o lado que está oposto a esse ângulo, né, de uma linha, de um traço, você está vendo que é o lado x aí. Então eu diria que esse x está para o lado oposto a esse mesmo ângulo aqui, ó, no outro polígono, né? Que o lado oposto aqui no caso está sendo y, né? Ao mesmo ângulo. Então eu teria x sobre y, né? Isso formaria uma proporção, ou seja, seria igual. A mesma ideia pegando outros dois ângulos aí que você esteja vendo que são iguais também e tem lados opostos a eles. Ó. No caso aí eu teria aqui o lado oposto aqui, esse ângulo de duas linhas, ó, que é o A, beleza? Está para, no outro polígono, o lado oposto a esse mesmo ângulo de duas linhas, que aqui no caso é o B. Então, professor, quer dizer que os lados opostos a ângulos iguais, professor, vão formar uma proporção, uma igualdade de frações? Exatamente. Então, é essa a ideia que você aplicaria em um problema de polígonos semelhantes. Os lados opostos a ângulos iguais são proporcionais, formam uma proporção, formam uma igualdade de razões, uma igualdade de frações, né? Porque fração é o mesmo, né? A mesma ideia de razão
E quando eu tenho uma igualdade de duas frações, o nome disso é proporção. Beleza? Essa é a ideia de semelhança de polígonos aí para vocês fixarem. Tá? Já vocês vão ver como nós vamos aplicar isso daí na resolução de algumas questões. Vamos agora ver a ideia de uma relação importante de semelhança de polígonos. Vamos lá, se eu disser para você, olha, por exemplo, que esse polígono aqui, vou pegar um polígono aqui pequeno, de 4 lados, e vou pegar um maior. Pronto, se eu disser para você que esses polígonos, por exemplo, esse ângulo é igual a esse, né, os ângulos aqui que estão tipo na mesma posição são correspondentes, ó, dois traços. Vou colocar aqui três traços. Vou colocar aqui uma simbologia diferente só para indicar que esse ângulo aqui é igual a esse, ó, beleza? Então nós temos aí dois polígonos, né, que têm ângulos congruentes. Se eu disser para você, por exemplo, que o perímetro desse triângulo, se eu disser para você que o perímetro desse triângulo foi ótimo, hein, gente? Perímetro desse polígono, perdão, isso não é um triângulo. Se eu disser para você que o perímetro desse polígono, por exemplo, é 20 centímetros, né? E se eu disser para você que aqui esse ladinho aqui é x e aqui no caso esse ladinho aqui seria, sei lá, um 4, existe uma relação importante na semelhança de polígonos que diz o seguinte: a razão de semelhança ela é igual também à razão entre os perímetros desses polígonos. Então, se eu disser para ti, por exemplo, que o perímetro desse polígono menor, perímetro dele, por exemplo, se eu dissesse para você que, vamos supor que seja, sei lá, 8 centímetros, a relação é o perímetro de um polígono, ó, o perímetro desse polígono menor sobre o polígono desse outro. Isso só vale quando os polígonos forem semelhantes ao perímetro de um polígono sobre o perímetro do outro polígono é igual, né, ao lado que está oposto aqui a um determinado ângulo sobre o lado que é oposto a esse mesmo ângulo no outro polígono. Então seria igual a esse x sobre este 4, né? Aqui você resolveria a proporção, né? 20 vezes x igual a 8 vezes 4, né? Você teria aí uma proporção, resolveria e acharia aí o valor desse x, né? Multiplicando os meios e os extremos. Estou dando só assim um exemplo básico para você ter uma ideia dessa relação importantíssima, né? Quando você tem dois polígonos semelhantes, o perímetro de um sobre o perímetro do outro é igual ao lado de um sobre o lado, né, homólogo correspondente no outro polígono. Essa relação é bem interessante e facilita com que você resolva várias questões, tá bom? Vamos falar agora de semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. O que é interessante você saber sobre essa questão aí de semelhança de triângulos? Vamos à frente. Pronto, olha. Se você tiver dois triângulos, vamos colocar aqui dois triângulos, não interessa o tamanho desses triângulos, certo? O que interessa é que eles tenham pelo menos dois ângulos iguais. Vamos supor que esse ângulo é igual a esse aqui. E vamos supor que esse outro ângulo aqui, galera, seja igual a esse outro. Pronto. Se dois triângulos tiverem pelo menos dois ângulos iguais, esses terceiros aqui, galera, ó, serão obrigatoriamente também iguais. Eu só preciso ter dois pares de ângulos congruentes, iguais, para esses triângulos serem semelhantes. Se eu tiver lados aqui, ó, A, B e C, e aqui também eu vou colocar lados A', B' e aqui C'. Então, se esses triângulos têm pelo menos dois pares de ângulos iguais, né, congruentes, eu posso dizer que os lados também vão formar uma proporção. Os lados opostos aos mesmos ângulos também vão ser proporcionais. Isso é chamado razão de semelhança, né? Ou seja, o lado oposto aqui, esse ângulo de uma linha, ó, que é esse A, está para o lado oposto ao mesmo ângulo de uma linha no outro triângulo, que é esse cara que eu chamei de A', ó.
E aí vai também o lado oposto aqui ao ângulo ó, de dois traços nesse triângulo que é o B, vai estar para o lado oposto a esse cara aqui de dois traços, nesse ângulo de dois traços que é o B', no outro triângulo. Assim como nesse cara aqui também, olha, a gente sabe que se dois triângulos têm dois ângulos iguais, obrigatoriamente esses terceiros ângulos desses dois triângulos vão ser iguais. Então, por tabela também, esse lado aí C, oposto ao ângulo de três traços, no triângulo da esquerda, está para esse lado que eu chamei de C', que é também oposto ao ângulo aí de três traços no outro triângulo aí semelhante. Então, isso aqui que nós obtivemos, olha, é chamado razão de semelhança. Né? Nós vamos ver já já como aplicamos a razão de semelhança para a resolução de problemas envolvendo semelhança de triângulos. Vamos então à resolução de alguns problemas aí. Podemos? Vejamos esse primeiro exemplo. Eu vou dar aqui um pequeno zoom para você visualizar um pouco melhor aí. Pronto, tá legal. O que é que diz esse primeiro exemplo? Só um minutinho. Pronto, aqui tá ótimo. Quais são os valores das medidas x e y indicadas na figura? Ora, você vai aplicar aí o teorema de Tales, né? Simples e básico. Ó. Né? Ele faltou dizer nessa questão que essas retas são paralelas, considerando essa reta R, paralela a S e paralela a T, né? Então a gente falando melhor, considerando essa observação, né, que as retas aí seriam paralelas, R, S, T, eu posso aplicar o teorema de Tales, ó. Eu posso até fazer assim, ó, 2, posso fazer assim 3x, né? Sobre esse pedaço aqui que é 6, ó, daqui para cá. Então eu posso colocar 3x sobre 6 é igual esse segmento aqui sobre esse de baixo, né? Sobre esse aqui de baixo, ó, que é o 2 sobre x mais 3. 2 sobre x mais 3. Pronto. Né? Você vai, infelizmente, ter uma equação do segundo grau, né? Vamos achar o valor do x, ó. Tudo bem? Então você vai ter o seguinte aí. 3x vezes x mais 3, eu vou pegar 3x vezes x, que dá 3x ao quadrado. 3x vezes 3, né, que vai dar aí 9x. 3x vezes 3, né, 9x, porque 3 vezes 3 é 9. Igual 6 vezes 2 aqui, que nós sabemos que é 12. Na equação do segundo grau, eu já vi que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, então vou ter que jogar tudo para o lado esquerdo, né? Porque na equação do segundo grau fica zero aqui do lado direito na forma geral da equação do segundo grau, né? Então 12 vai para lá menos 12. Então nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde teremos que resolver. Então vamos ver o valor de delta, né? Lembra do delta? De uma equação do segundo grau é o b ao quadrado, né, da equação, menos 4 vezes o a, vezes o c. Você está vendo aqui que o b é 9, não é isso, gente? 9 ao quadrado é o b ao quadrado menos 4 vezes o a, que você está vendo que é 3, né? O a é o coeficiente de x ao quadrado, para quem não lembra, vezes c, que é o coeficiente aqui é o termo independente, né? Falando melhor, que no caso, aí eu estou vendo que é menos 12, né? Tudo bem então? Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou andando com a resolução de alguns problemas que vão estar na sua atividade. Você já está vendo aí meu caminho andado como é que resolve. Então aqui você vai achar esse delta, né? Você vai continuar e encontrar esse valor do delta. E você vem para cá e vai aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Ó, x igual depois a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a da equação aí do segundo grau, né? Depois de encontrar o x aqui, né, você vai ver, se tiver um x positivo e um negativo, é claro que o único x aí que vai satisfazer o nosso problema é o x que for positivo, porque não existe segmento negativo. Depois de encontrar o nosso x, você encontra esse pedaço y daqui para cá, ó, que ele está pedindo, né? O pedaço aí y, segmento y, é o 3x mais esse 6. É só pegar 3 vezes o x que você encontrar, mais esse 6, que vai ser o y. Então você terá encontrado aí o x e o y nesse problema. Vamos ver como a gente resolveria esse próximo exemplo. Vejamos aqui o próximo exemplo, olha.
Só um minutinho. Pronto, esse próximo exemplo, olha, sabendo que, né, esse lado DE aí é paralelo. Deixa eu só aumentar aqui o zoom um pouquinho. Vamos aqui, eu vou dar a dica para vocês desse problema, que vocês vão tentar resolver daqui a pouco. Determine o valor de x sabendo que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Gente, ele está dizendo para você que esse segmento aqui DE, ó, é paralelo a esse BC. Ora, professor, eu vou aplicar aí o teorema de Tales nos triângulos, que o senhor falou que quando eu tenho um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, no caso aqui é o lado BC, ó, segmento paralelo a um dos lados do triângulo, posso aplicar o teorema de Tales no triângulo. Então fica 3 sobre x, ó, aplicando o teorema de Tales nos triângulos, igual a esse x mais 1, ó, x mais 1 sobre 4. Como é que eu vou resolver esse problema aí, professor? Multiplica aqui, ó, os meios e os extremos, né? Beleza? Vamos aqui, ó, x vezes x, eu sei que é x ao quadrado, não é? Vai dar também a equação de segundo grau, professor? Não é? X vezes 1 ali, você está vendo que vai dar x. Tudo bem? Eu estou multiplicando agora x por esse 1 que deu x. Igual a 4 vezes 3, né? Proporção, que é 12. Como é que é uma equação de segundo grau, professor? Eu vou jogar tudo para o lado esquerdo e fica zero do lado direito, não é isso, professor? Da igualdade? Muito bem. 12 foi para lá, menos 12. Então, tá aqui a equação de segundo grau, você vai ter que resolver, não é? Usando a mesma estratégia da questão anterior. Você vai calcular o delta, usar a fórmula de Bhaskara e vai achar o valor do x aí. Provavelmente você vai ter um valor do x negativo e um positivo. O que vai servir é o valor positivo das raízes aí que você encontrar, porque trata-se de segmentos aí nesse problema e não existe segmento de tamanho negativo, né? Eu não posso dizer que o segmento mede menos 3 centímetros, não tem sentido isso, na verdade. É assim que você vai solucionar esse problema, que é uma aplicação do teorema de Tales nos triângulos. Vamos ao próximo exemplo aí? Podemos? Próximo exemplo, você tem aí dizendo que AD é a bissetriz do ângulo A, né? AD é a bissetriz desse ângulo A lá de cima. Então, como é que eu determino aí esse x? Ora, professor, teorema da bissetriz interna, né? Eu falei para vocês que esse segmento, esse lado do triângulo sobre esse segmento aqui de baixo, é igual a esse outro lado do triângulo sobre esse segmentozinho aqui de baixo. Teorema da bissetriz interna, nada mais que isso, ficaria 4 sobre 2, né? Igual ao 10 sobre x. Então, só resolver aqui uma proporçãozinha simples e básica, né? 4 vezes x igual a 2 vezes 10, né? Então, você teria aí, portanto, 4 vezes x igual a 2 vezes 10, que é 20, né? E você aí, no caso, continua aí essa resolução dessa equação e encontra o valor do x aí facilmente, tá bom? Vamos ao próximo problema. Os trapézios ABCD, né, que é esse primeiro aí. Deixa eu baixar aqui um pouco, pronto. Os trapézios ABCD e MQPN, que é esse outro da direita, né? Esses dois trapézios aí, a seguir ele está dizendo que são semelhantes. Eu estou vendo que realmente eles são semelhantes, que eu estou vendo que tem os ângulos correspondentes, né, da mesma medida. Por exemplo, aqui você está vendo que é 90 graus, olha. E aqui também eu estou vendo que é 90 graus, não é verdade? Eu estou vendo que aqui é um ângulo de 2 traços. Eu estou vendo que esse cara que está na mesma posição correspondente também é um ângulo de 2 traços, né? Então, ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesmas medidas, né? Todos os ângulos correspondentes têm mesmas medidas, aí no caso, por isso que eles são polígonos semelhantes, né? Então, eu posso aplicar a razão, né, de semelhança. Ele está perguntando aí no item A qual é a razão de semelhança entre os trapézios, né? ABCD e MQPN. Ora, professor, eu posso pegar simplesmente esse 24, né, do primeiro trapézio aqui, sobre o 12 aqui do segundo trapézio, professor, que são lados correspondentes. A razão de semelhança é só eu dividir, né, que vai dar aqui o resultado do item A, razão de semelhança. Perfeito? No item B, o que ele está perguntando? Ó? Qual o valor das medidas x, y e z? Ora, para encontrar o valor ó, isso aqui a gente está aqui já iniciando o item A, né? Como você resolve, você vai só ir
continuar aí a simplificar essa fração. Então, no item B, as medidas x e y, eu vou ter que armar aí a razão de semelhança, né? Eu posso pegar, por exemplo, 24 sobre 12, né? 24 sobre 12, que esses lados aí que estão na mesma posição, né? Opostos a mesmos ângulos, ó. 24 está oposto aqui ao ângulo de um traço, está para o 12 que está oposto aqui ao mesmo ângulo de um traço. Lembra que a razão de semelhança ela é formada sempre pelos lados que estão opostos aos ângulos congruentes, aos ângulos iguais. Então, 24 está para 12, por exemplo, assim como eu posso, por exemplo, colocar, por exemplo, 62, né, oposto aqui a esse ângulo de dois traços, 62 está para... O que está oposto ao ângulo de três traços aqui no outro? Ó? Ângulo eu peguei aqui de dois traços, desculpa. Está para o lado oposto aqui, esse mesmo ângulo de dois traços no outro trapézio, que é o Z, ó, por exemplo. Então aqui, por exemplo, você multiplicaria assim, ó, né, meios e extremos e acharia o valor aqui do Z, por exemplo. Então você vai armando aí razões de semelhança até encontrar o valor de todas as letras. Essa é a estratégia do item B. No item C, ele está falando o seguinte, sem fazer cálculos, né, ó, sem fazer cálculos no item C, escreva a razão entre o perímetro do primeiro e o perímetro desse segundo trapézio, sem fazer cálculos. A razão entre o perímetro do primeiro e o perímetro do segundo, gente, vai ser igual à razão de semelhança, aquela propriedade nesse instante que eu expliquei para vocês. É só, por exemplo, professor, pegar esse sobre esse aqui, quando eu encontrar, né? Ou então, deixa eu ver aqui. É só, por exemplo, pegar, professor, esse mesmo resultado do item A, não é não? Porque a razão de semelhança não é igual à razão entre os perímetros. Pronto, então a resposta do item C, professor, eu posso dizer que é a mesma do item A? Exatamente. Porque a razão entre o perímetro de um sobre o perímetro do outro é igual ao lado de um sobre o lado do outro, né, que estão opostos a ângulos iguais, que nada mais é do que a razão de semelhança, que nada mais é do que o item A que você já tem feito aqui. Então, esse item C, ele vai ser a mesma coisa, né, do item A, só para você entender. Tudo bem? Vamos aí para o próximo problema. Acho que eu coloquei mais um, vou explicar aqui para vocês. Pronto, esse problema aqui. Como é que você solucionaria? Sabendo que MN, né, esse lado MN aqui, galera, ó. Cadê o MN? Pronto, ó. Esse pedaço MN aqui, deixa eu só ajeitar. Pronto, galera, vai dar certo agora. Esse pedaço MN, ó, esse segmento MN, ele está dizendo que é o quê? Paralelo ao RQ, ou seja, paralelo a esse cara daqui para cá, ó. Se esses segmentos aí em vermelho são paralelos, determina as medidas x e y. Ora, professor, você falou que segmento, se esse segmento, por exemplo, você é paralelo ao lado do triângulo, eu posso aplicar o teorema de Tales nos triângulos. Então, por exemplo, eu posso dizer que 15 sobre 18 é igual a 18 sobre x, professor. Aí eu vou encontrar o valor do x. Pode ser assim? Pode. A primeira coisa que você pode fazer é essa. Então, já dei a saída dessa questão, né? Você pode armar assim. 15 sobre 18, né? Sobre 18 é igual ao 18 aqui, ó, sobre esse x. Beleza pura? É igual a 18 sobre x. Você vai resolver a proporção, né? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. E encontra aí o valor do x. Aí depois você dá uma pensadinha aí e vê como é que você descobre esse valor do y. Beleza? Para continuar a resolução. Perfeito? Vamos aqui à próxima. Como é que você solucionaria esse próximo problema? Deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar melhor de você visualizar o problema na íntegra. Pronto. Para determinar a altura de uma árvore, usou-se o esquema a seguir. E aí, como é que você determina a altura dessa árvore? Agora, gente, eu vou só aumentar aqui para você visualizar a figura, que é o importante. Como é que você determina aqui no caso a altura dessa árvore aqui? Vejamos. Só um minutinho, ver se eu consigo aqui. Olha, para determinar a altura dessa árvore, você chama essa altura dela aqui, por exemplo, que nós não conhecemos, de qualquer letra. Vou chamar a altura de H, tudo bem? Veja bem, se daqui para cá é 30 e daqui para cá é 4, eu concluo que esse pedaço daqui para cá, olha, né, ele vai ser o quê?
É necessário encontrar? Não, porque aí você vai ter dois triângulos semelhantes. Olha, se essa reta aqui, por exemplo, é paralela aqui a essa altura da árvore, galera, eu posso muito bem dizer para você que esse ângulo é igual a esse, ó, né? Este ângulo é igual a esse, que são ângulos correspondentes, formado por duas retas paralelas aí, no caso, cortadas por essas duas aqui, ó, transversais, tá bom? Então, o que que você vai ter aí? Esse ângulo aqui de cima, ó, que eu vou chamar de três traços. Três traços aqui ficaram horríveis, deixa eu ajeitar. Um, dois, três. Esse triângulo aqui, galera, ó, pequeno, ó, esse triângulo pequeno, certo? E esse triângulo grande, ó, esse grande aqui que eu estou traçando, eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, não é verdade? Então, os lados serão proporcionais. Então, eu posso fazer o seguinte, olha. No triângulo pequeno, qual é o lado oposto a esse ângulo de dois traços? Na verdade, esse aqui era um ângulo de três traços, não era? Desculpa. No triângulo pequeno, o lado oposto a esse ângulo de três traços é o 5. Então, 5 está para, né? No triângulo grande, se você olhar para o grande, o lado oposto a esse ângulo de três traços, ó, é o H. Então, 5 está para esse H que eu quero descobrir, né? A altura da árvore. Agora vamos pegar os ângulos de dois traços aí, ó. Nesse triângulo pequeno, o que está oposto a um ângulo de dois traços é esse número 4 aí. Então, 4 está para, no triângulo grande. O que está no triângulo grande oposto a esse ângulo de dois traços? Ó? Oposto a esse ângulo de dois traços no triângulo grande é tudo isso aqui, ó, daqui para cá. E você está vendo aí embaixo que é 30. Pronto. Então você vai resolver a proporção. O produto dos meios, né? 4 vezes H igual ao produto dos extremos, igual a 5 vezes 30, né? Fica 4H, né? Igual a 5 vezes 30, que você sabe que é quanto? 150, né? Só continuar aí. Resolve a equação e acha o valor aí da altura da árvore, né? O valor desse H. Então, espetacular também a questão, é bastante simples, é só você continuar e prosseguir. Era essa a ideia da nossa aula, né? Dar uma base, uma revisão para vocês aí. De que nós revisamos hoje, gente? Revisamos aí o quê? Revisamos o teorema de Tales, o teorema de Tales nos triângulos, o teorema da bissetriz interna, semelhança de polígonos e semelhança de triângulos. Beleza? Revisão belíssima para você aí fortalecer os conhecimentos e conteúdos recentes que tínhamos visto. Então vamos lá? Mãos à obra.